todos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que é o Paulatino, do qual nós extraímos trechos da obra Paulo Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo mais uma vez, com grande alegria, nosso amigo Gustavo Silveira. Por favor, Gustavo, se apresente. Olá, Patrícia, olá a todos, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos, né? Que acompanham esse quadro. Esse quadro que eu vou te falar que já está me dando uma vontade de reler Paulo Estevão, acho que pela quinta, sexta vez. Meu nome é Gustavo Silveira, falo aqui de Uberlândia, sou trabalhador do Grupo Espírita Leão Denis e atualmente tenho feito um trabalho online aí, que é uma página no Instagram e no Facebook, que eu coloquei o título como Nos Passos de Francisco. Eu e algumas pessoas, né, que estamos administrando o trabalho, com o intuito aí de levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina espírita a mais corações, como eu fazia no meu perfil pessoal, agora faço lá, e outras pessoas estão vindo agregando, né, o livro do mês, alguns outros programas de estudo que nós temos a intenção de pôr no ar. Peço que quem quiser, quem se sentir à vontade, que acompanhe lá. E sempre muito oportuno, né? Realmente essa obra de Emmanuel é uma das obras-primas, né, desse benfeitor. E a ideia é de tirar mensagens pequenas frases da obra. Essa, como veremos hoje, uma frase muito importante. E pequenas frases, pequenas colocações que tanto nos ajudam, que tanto nos auxiliam na nossa caminhada, né, Patrícia? Então a gratidão é toda minha, né, de estar aqui mais uma vez, fazendo parte desse programa, de uma obra que particularmente é a obra de Emmanuel, eu poderia dizer toda a obra espírita que eu mais gosto. Então a gratidão é toda nossa, minha amiga. Obrigado mais uma vez e obrigado a todos que acompanham, a todos que estão aí acompanhando o canal Lições de Amor. Sejam muito bem-vindos e vamos lá, porque hoje a frase é muito, muito especial. Nós que agradecemos. Aí, gente, no link da descrição desse vídeo, a gente vai colocar o link para o GELD, né, para o Grupo Espírita Leão Denis, para as páginas que o Gustavo referiu, do Nos Passos de Francisco. Acompanhe, que é um trabalho muito bonito. E como nós estamos aqui, né, para fazer essa reflexão, escolhemos realmente um trecho de Paulo Estevão, que é uma das centenas, né, de falas inspiradas de Estevão num momento muito especial. Compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira. E aí a gente vai falar um pouco sobre o contexto no qual essa frase foi dita. Estevão foi convocado a comparecer perante o Sinédrio, e aí a gente sabe que por conta da ascendência dele hebreia, por ter vindo do povo de Israel, ele não estava ali ainda como algum culpado, algum criminoso, mas alguém que seria interpelado, principalmente por Saulo de Tarso, que era o doutor da lei, que estava chefiando, né, essa ocasião. Havia uma denúncia contra ele, que na obra a gente vê que é uma denúncia forjada por Neemias, né, uma denúncia de blasfêmia, de calúnia contra a lei de Moisés e com um certo agravo, né, de feitiçaria. Então era uma calúnia bem urdida contra Estevão. E depois dessas criminosas observações contra ele, num trecho que abordaremos hoje, que o Gustavo explorará para nós, ele se referindo para Saulo, a partir dessa contextualização que ele faz muito bem, da lei de Moisés com o Evangelho de Jesus, profere essa frase: compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira. Gustavo, o que você tem a nos dizer sobre isso? Patrícia, essa frase, né? E aqui, como você bem colocou, Estevão está sendo acusado de blasfêmia, de caluniador, de feiticeiro, né? Pelas curas, enfim. A acusação é grande e indébita, né? Como Estevão fala isso, ele confirma a acusação. Porque, veja, ele está falando para um doutor da lei.
Ele está falando diante de pessoas que se julgavam especiais. Ele está dizendo essa frase para um grupo de pessoas que não é que eles acreditam, eles têm certeza que Deus tem um povo escolhido. Para eles, Deus tem uma preferência. Então, há a humanidade inteira, mas Deus tem um seleto grupo que é o povo de Israel, principalmente ali o povo da tribo de Judá, que é o povo amado, que é o povo escolhido. Eles têm essa crença que Deus tem preferências. Então, é meio que eles fazem um círculo bem delimitado. Faz um círculo assim. Se dentro desse círculo você põe quem é judeu. E se é judeu é salvo. Se é judeu é povo escolhido. Então, você já é preferido de Deus, já está tudo certo. Fora desse círculo, é os gentios. É gente que não merece atenção. São pessoas que estão perdidas mesmo. São pessoas que Deus não está nem aí para elas. Que na verdade elas merecem a morte mesmo, é a exclusão. Então, você cria uma cultura com esse pensamento. Nós, o povo escolhido, e os outros que se explodam. E aí, de repente, Estevão fala para Saulo assim: compreendereis um dia que para Deus, Israel é a humanidade inteira. Aí ele falou assim: ué, como assim? Como que ele está dizendo para Saulo que ele, Saulo, para Deus é igual a um gentio? Porque quando você diz que Israel é a humanidade inteira, ele está dizendo o seguinte: olha, não existe povo escolhido. O povo escolhido é a humanidade inteira. Essa ideia que foi cultuada e cultivada ao longo de séculos e séculos, de que aquela região era o povo que seria salvo, que seria conduzido à Terra Santa, essa ideia, com essa frase de Estevão, ele exclui, ele rompe com esse paradigma. E aí, isso, para o doutor da lei escutando, é sim uma grande blasfêmia. Além de tudo, de que Estevão vinha num argumento, numa sequência de argumentos, de que Moisés é a justiça e Cristo é o amor. Como dizendo assim, olha, Moisés é a base, mas Cristo é mais do que a base. Cristo é mais. Então ele já vem afrontando. E aí essa frase termina de, assim, encerra esse pensamento. E aí dali para frente, o Saulo não tem mais a menor dúvida, condena o Estevão mesmo. Mas me chama a atenção esse ponto. Primeiro, a coragem do Estevão de afirmar isso. E aí, do que se segue desse pensamento é uma chave para que a gente possa ler todos os profetas do Antigo Testamento. Quando Estevão quando ele fala isso, ele dá essa chave de interpretação. E aí, profecias de Isaías, profecias de Jeremias, profecias que falam do povo de Israel ficam muito mais compreensíveis, né? Até mesmo em Deuteronômio, em Êxodo, Levítico, quando eles falam assim: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus e ele é único. Se a gente pensar assim, mas Israel é uma região. Aí fala assim, então Deus é um Deus de uma região? Não, Israel é a humanidade inteira. Israel é todos os povos, ou seja, Deus não tem um povo escolhido. Então não adianta pensar, isso trazendo para os nossos dias de hoje, não adianta pensar assim, eu sou espírita, então agora está tudo certo. Ou qualquer outra denominação religiosa, né? Ainda hoje eu conversava com a minha mãe, de um amigo nosso, que tem uma opção religiosa diferente da nossa, ele não é espírita, vamos dizer assim, e aí numa conversa de como as coisas funcionam, né? Como que funciona o após-morte, etc.
ele disse assim, não, depois da morte é céu e inferno, acabou e está definido. E aí minha mãe falou assim, bom, mas como é que fica, por exemplo, você no céu e o seu filho no inferno? Como é que fica essa situação? Que céu é esse, né? E aí ele então falou assim, não, como eu sou dessa religião, eu posso salvar, eu já estou salvo, e eu posso salvar quem eu quiser. Então eu levo o meu filho comigo. Eu falei assim, nossa, mas aí é o povo escolhido mesmo, né? Assim, ele é tão escolhido que ele pode escolher outros para ir com ele para o céu. Então a gente precisa começar a romper com essa ideia. Não existe preferência para Deus. Deus ama. Aliás, isso é uma das coisas muito constrangedoras do amor de Deus, que é, e aí o Emmanuel ressalta bem isso no livro Pensamento e Vida, no capítulo 30, o Emmanuel diz assim, o verme é tão amado pelo Senhor quanto o anjo que o representa perante o verme. Então, para a gente ver, sabe, essa ideia de que o verme, o bandido, da mesma forma que eu, que Jesus, que Emmanuel, que Chico, que Divaldo, enfim. O amor de Deus não sofre alterações por nossa causa. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, para depois a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Passo para você também, Patrícia. Excelente, excelentes reflexões. Gustavo, quando você explorava o assunto, eu pensava naquela fala de Jesus, né? Do jugo suave, do fardo leve e da ação contrária dos fariseus neste caso. Ou seja, ao invés de buscar abrandar, tentar buscar contextos, né, atenuantes, nessa calúnia urdida, buscou-se justamente agravar para além da incompreensão, né? O que denota de fato uma completa falta de indulgência. E a outra coisa que você falava também, e é uma coisa que Emmanuel faz questão de ressaltar, Estevão, por estar em contato com a necessidade mais estulante, quando ele entra no Sinédrio, ele fica admirado com aquela opulência, né? E aí você falava sobre essa reflexão de que parece que não passava pela cabeça de que, ainda que fosse o povo eleito, isso não deveria significar uma responsabilidade agravada por aqueles, né, que estão fora desse círculo estreito que você comentou, né? Patrícia, e aí assim, vai denotando as incoerências, né? As deturpações, porque a gente fala muito da deturpação católica, mas o judaísmo, ao longo do tempo, houve grandes deturpações. E aí o que é alarmante para nós, porque assim, não foram os judeus que deturparam, não foram os católicos que deturparam, fomos nós, enquanto judeus, que deturpamos. Fomos nós, enquanto católicos, que deturpamos. O que que nós vamos fazer do espiritismo? Porque nós já fizemos uma história no judaísmo, repetimos no catolicismo e agora estamos no espiritismo. E aí? Será que nós vamos chegar a tamanha incoerência? Porque, veja bem, 10 mandamentos, que era uma lei, assim, cultuada pelos judeus, e é até hoje, inclusive por nós espíritas, pelos católicos, pelos evangélicos, porque Kardec vai dizer, os 10 mandamentos é a parte divina da lei de Moisés, portanto, imutável, portanto, verdadeira. Então a gente pega 10 mandamentos, um dos mandamentos é não matarás, ponto. Não tem uma exceção, não tem mas se o inimigo fizer isso, você pode matar. Não tem exceções. Não matarás, ponto. Não matarás pessoas, não matarás esperanças, não matarás conceitos, não matarás, ponto. Apesar disso, Saulo se julgou no direito de matar os judeus,
os fariseus, vamos dizer assim, melhor dizendo, né, os fariseus se julgaram no direito de matar, no direito de condenar. Então a deturpação foi grande, muito grande. Não só com o Sinédrio, né, como você bem colocou, que parecia distanciar cada vez mais, né, do amor ao próximo, que já estava lá no Antigo Testamento. O amor a Deus já estava lá. E aí, como João coloca na sua carta, poderá alguém amar a Deus odiando seus filhos? Então a gente tem que ir trabalhando esses conceitos para que a gente também não entre em contradição com as nossas falas, com os nossos princípios, ainda que eles estejam renovados pela doutrina espírita. Nós temos um banquete na nossa frente, mas perante esse banquete, a gente pode agir como pessoas de bem, como pessoas educadas, ou como pessoas completamente ansiosas e afoitas. E aí a coisa desenrola, a coisa perde o controle, né? Vamos dizer assim. Muito bom. E um outro aspecto que eu achei também importante da sua fala, Gustavo, é que quando você englobou a humanidade inteira como sendo Israel, você fez questão de colocar exemplos bem incômodos, né? Aí você lembrou pra gente do bandido, lembrou da gente, né, do corrupto, daquele que também ainda não tem esclarecimento, né? Que por isso a gente que tem essa presunção de saber mais, às vezes isso para a gente funciona como um teste de paciência, de limite de entendimento, né? Perfeito, Patrícia, é bem isso, né? Porque, assim, por incrível que pareça, olha que coisa, nós não estamos aqui para julgar o outro. E na função de juiz. Eu não estou aqui na função de alguém que vai apontar dedos, porque eu trago a minha consciência culpada. Então, Jesus, o que Jesus está pedindo, e não é de mim, não. Jesus está pedindo de nós todos. O que ele está pedindo é: você é capaz de estender a mão, apesar de o outro ser quem é? Ou você ainda acha que julgar é mais importante do que estender a mão? E aí o desafio é como ele coloca lá no Evangelho de Mateus: amai os vossos inimigos, porque se você ama apenas aquele que te ama, o que você está fazendo diferente dos gentios? O que você está fazendo diferente dos fariseus? Amar quem me ama é muito fácil. É muito fácil, Patrícia, nós aqui temos uma conversa agradável como estamos tendo. É muito fácil. Porque estamos alinhados em propósito, estamos alinhados no conhecimento da doutrina espírita, estamos com um assunto que é incrível. Então é muito fácil. Eu quero ver a hora que chegar uma pessoa que desafia os meus princípios, que desafia o que eu penso que seja verdade, que desafia o que eu acho que é moral. Será que eu sou capaz de extrapolar a minha lei para auxiliar o outro, né, para estender a mão ao outro? E aí a gente começa a entrar num outro ponto que eu achei assim fenomenal, porque o Emmanuel, ele não é fortuito, assim, ele não põe as coisas de graça, né? Primeiro que ele colocando essa frase, como nós já vemos comentando, ele deu uma chave de interpretação de todas as profecias, inclusive esse diálogo que Saulo tem com Estevão, creio eu que se reflete muito na carta aos Romanos, porque na carta aos Romanos o Paulo tem, assim, ele enfatiza muito que Jesus é maior que Moisés, né? Na carta aos Hebreus ele vai falar que Jesus é o sumo sacerdote, é o supremo do supremo sacerdote na terra. Então creio que esse diálogo com Estevão tem influenciado muito essas duas cartas, mas aí tem mais uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que é o que significa Israel. Quando ele diz assim, Israel é a humanidade inteira. Claro que nós temos esse significado, Israel como um povo escolhido, não há o que contestar, porque está no Antigo Testamento, Israel é o povo escolhido, mas aí ele fala assim, o povo escolhido é a humanidade inteira.
Mas o que significa Israel? Significa assim, ele luta com Deus. Briga com Deus. É a pessoa que entra em embate com Deus. No caso, Jacó, que lutou com Deus, ou os anjos de Deus, e venceu, daí denominado Israel. Mas olha a sutileza. Israel é a humanidade inteira, ou seja, a pergunta que eu gostaria de que a gente fizesse para pensar é: nós ainda estamos brigando com Deus ou nós já estamos assumindo a posição resignada junto com o Cristo? Porque Jesus chega a dizer no Evangelho de João: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, eu ainda estou na posição de brigar com Deus, discutir com Ele, falar para Ele assim: deixa que eu tomo conta da minha vida, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, deixa eu fazer do meu jeito. Eu ainda estou nessa posição, ou eu já estou na posição de extrapolar isso e, junto com o Cristo, buscar fazer a vontade de Deus na minha vida? Porque a humanidade inteira está brigando com Deus. A humanidade inteira, ainda mais nos dias de hoje, em que a gente descobriu a potência da nossa intelectualidade, da nossa inteligência, e essa potência está nos levando a construir coisas, a inventar equipamentos cada vez mais potentes que nos ajudam mesmo, eles vieram para nos ajudar, mas que também estão nos escravizando, mas confiando muito na nossa inteligência, a gente abriu mão de Deus. A gente fala assim: eu não quero mais Deus. Eu estou bem com a minha inteligência, com as minhas capacidades. E eu consigo resolver os meus problemas. Não preciso de Deus. Não preciso da prece. Não preciso da leitura. Não preciso do trabalho assistencial. Eu resolvo os meus problemas. Então a pergunta é: eu ainda estou nessa posição? Ou eu já estou buscando o alimento do Cristo, que é fazer a vontade de Deus? Muito oportuno, muito oportuno. E realmente tem tudo a ver com o texto. Veja que Estevão, antes de proferir essa frase, faz referência à humildade, né? Saulo tenta usar da ironia e do sarcasmo sobre o pretenso, digamos assim, Messias ou Salvador, que não salvou nem a si mesmo. E aí Estevão faz menção a essa submissão aos desígnios celestes, né? E assim, é marcante, como você falou, da relativa facilidade com que a gente troca ideias com pessoas do mesmo ideal e a dificuldade do contrário, e o quanto que Estevão permanece imperturbável, testificando essa certeza, né? E nós que brigamos com Deus, mesmo que não a todo momento, mas sobretudo nos momentos mais críticos, a gente mostra essa fragilidade, a gente mostra a oscilação, a instabilidade, que nos afasta, né, dessa humildade. Exato. Porque é muito fácil, do mesmo jeito que é fácil a gente concordar aqui, eu e você, ou nós espíritas, vamos dizer assim, nem tem, não tão fácil assim, mas dependendo do grupo, com Deus a relação é a mesma. Então é muito fácil eu concordar com ele e eu gostar dele quando ele satisfaz o que eu peço. Então eu faço uma oração, falo assim: Senhor, me ajuda na prova, preciso sair bem nessa prova. Aí faço a prova e me saio bem. Aí eu agradeço, eu fico feliz. A questão é, e quando vem a adversidade? Eu ainda fico questionando por que comigo? Eu acho um máximo, Patrícia, quando a pessoa fala assim: eu sou tão bom, sou tão boa, por que está acontecendo comigo? Se a pessoa está perguntando isso, ela já não é tão boa assim. Porque se não é com ela, é com o outro. Aí com o outro pode. Que bondade é essa, né? Então, quando vem a adversidade, a pergunta que vem na minha mente é essa: por que comigo? Ou o que eu fiz para merecer isso? Ou até afirmar que não mereço? Ou a minha posição já é da humildade, né? Porque se nós dizemos que Deus é soberanamente justo e bom, então as situações a que eu sou conduzido, porque tem aquelas que eu busco,
exceção feita dessas, as situações em que eu sou conduzido, então, uma perda de um ente querido, um revés financeiro, uma doença, como por exemplo o câncer, que aparentemente nessa encarnação eu não fiz nada para tê-lo, ou às vezes quando eu me deparo com uma pessoa difícil, há uma pessoa na minha família que ela é complicada e eu preciso conviver com ela, qual que é a minha posição, né? Qual que é a minha posição nesse caso? Será que eu já entendi que Deus está dizendo para mim assim, olha, você já é capaz de suportar. Tente, tente. Pode ser que eu não consiga, eu já sou capaz, mas às vezes eu falho, porque eu fico revoltado, porque às vezes eu estou impaciente, porque aconteceu outras situações. Mas quando Deus coloca essas situações para mim, eu já sou capaz de entender que ali está a expressão do amor dele? Porque veja, se nós estamos aqui buscando crescimento espiritual, quais são as situações que nós devemos desejar? Será que não seria desejável uma situação em que eu sou levado a encontrar uma pessoa que eu não gosto, para que então eu possa refazer essa relação, refazer esse relacionamento e passar a tentar pelo menos tolerar aquela pessoa? Será que eu não sou levado a situações em que eu vou ser testado no meu apego, vou ser testado no meu egoísmo, vou ser testado no meu orgulho? Nessa perspectiva, é nessas situações que aí a gente deve agradecer mais ainda, né? Se nas situações em que acontece o que a gente quer são situações que nós precisamos agradecer, quando acontece o que a gente não quer, aí nós deveríamos agradecer ainda mais. Por isso Paulo vai dizer, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus a vosso respeito. Então é a gente estudar essa posição nossa. E é muito fácil me dar bem com Deus quando está tudo certo, segundo a minha concepção. O meu esforço aqui é manter a minha ligação com Ele, mesmo quando as coisas não correm bem, como eu gostaria que corresse. Porque isso é a maturidade espiritual. Né? Porque a rebeldia, a imaturidade, é não querer a vida que Deus me deu, porque Ele não me deu a vida que eu queria. Aí eu entro em embate. Aí eu falo assim, bom, se o senhor não fez o que eu queria, eu também não aceito o que o senhor está me dando. Quem que é a inteligência suprema na relação? Quem que é o bom e o justo na relação? Sou eu? Não, não sou, né? Então, o que vem do alto é sempre melhor do que o que eu poderia levar daqui para cima. É muito coerente. E é tão mais, digamos assim, produtivo, não só para a experiência, mas até em termos de sofrimento psíquico mesmo, né? É aqueles infortúnios, né, que a gente mesmo cultiva para nós mesmos. Às vezes a gente coloca um peso e sobrecarrega as nossas provas desmesuradamente por conta de recalcitrar. Gustavo, Exatamente. te convidaria para suas considerações finais, por favor, meu amigo. Nossos Obrigado. agradecimentos desde já. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos que participaram. Eu queria só deixar uma última mensagem em todo dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira. Aqui há um apelo da solidariedade. Há um apelo para que a gente olhe para o outro como um ser amado, como um ser querido. Existem pessoas que amam profundamente aquela pessoa, embora eu não seja agora capaz de amá-la. Mas essa frase, ela nos conclama a solidariedade. A solidariedade cega, aquela que dá e não vê para quem deu, aquela que não fica julgando, mas será que ele merece? Será que está certo? Porque se eu julguei antes de dar, então o meu ato de dar já não é um ato puro
de desinteresse puro de solidariedade, porque eu já estou julgando antes de doar. Nós temos que fazer a nossa parte, cumprir o nosso papel. E a solidariedade, ela tem um fator fundamental para existir, que é eu só dou aquilo que eu tenho. Né? Então, eu posso me analisar a partir daquilo que eu estou doando. O que eu estou entregando ao outro? Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Então, o que eu estou carregando dentro de mim que eu estou distribuindo ao outro? Distribuo ódio, planto discórdia, ou fomento a humildade, inspiro a caridade. Então, é nessa relação com o outro que essa frase nos conclama a entender que todos somos escolhidos, que a gente vai usando para no processo de autoconhecimento. É nessa relação com o outro, o que eu tenho feito com o outro, como eu tenho olhado para o outro, o que eu estou buscando no outro. Porque Jesus, embora fosse o espírito mais puro que já passou, embora seja, né, o espírito mais puro que já passou no planeta, ele olhou para cada um dos discípulos, não que ele não enxergou os defeitos, mas ele preferiu focar nas qualidades, ele preferiu focar naquilo de divino que os discípulos carregavam. Foi assim que ele confiou em Pedro, foi assim que ele confiou em Judas, e não obstante essa confiança, os dois, um negou e um traiu. Então, não nos cabe analisar a pessoa do ponto de vista negativo. Quando eu ressalto o negativo da pessoa, eu estou dizendo assim, ou o negativo é mais importante que o positivo, ou eu não estou vendo o positivo. Então, o nosso esforço é buscar, extrair da pessoa o que ela tem de melhor. E é isso que a solidariedade pede. Eu entrego ao outro, desejando que ele faça o melhor com aquilo que eu dei para ele. É o verdadeiro dar sem olhar a quem. Agradeço o convite mais uma vez, minha amiga. Obrigado de coração pela paciência e pelo carinho mais uma vez. Agradeço a todos que estão aí acompanhando. Continuem acompanhando. Esse quadro é muito, muito bom. Tem gerado reflexões aí muito oportunas, né? Ainda mais nesse contexto que estamos. E agradeço o carinho, agradeço a atenção. E até uma próxima, se Deus quiser. Que assim seja. Nós que agradecemos pela sua valorosa contribuição. Continue trabalhando infatigavelmente como você bem faz. Meus amigos, até a próxima, se Deus quiser.